Bom, é realmente impressionante a ganância e a idolatria do Macedo por dinheiro, ao ponto dele querer, ele tentar desmentir o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve com aquela mulher samaritana ali na fonte, aonde ele disse para aquela mulher que nem nesse monte, nem em Jerusalém, e nem em monte nenhum, em lugar nenhum do mundo, adorareis ao Pai. Né? Mas os verdadeiros adoradores de Deus iriam adorar Deus em espírito e em verdade. Após a sua morte e ressurreição na cruz, o Espírito de Deus viria habitar em nós e nós iríamos adorar Ele a partir desse momento, em espírito e em verdade, não em religião, em doutrinas, em filosofias, em heresias, em nada disso, em mandamentos de homens, em cerimônias religiosas, não, mas em espírito e em verdade, porque Ele iria habitar a partir da sua morte e ressurreição dentro de cada um de nós. Então o Macedo, né, você veja que tudo que se faz na Ilude vem dele, não vem da cabeça de pastores, bispos, membros, obreiros, vem dele. Essas mentiras passam por ele, primeiramente, e depois é disseminada no mundo inteiro, né? No templo de Malandrão e nas Iludes, né? Por esse mundo afora. E ele passou a palavra para um bispo argentino, e creio que para todos, dizendo o seguinte: quando Jesus disse isso, que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão em espírito e verdade, então ele pega a palavra de Deus, que é um grande estelionatário da fé, né? Um grande estelionatário da palavra de Deus, e distorce a palavra de Deus, tentando fazer do Senhor Jesus um mentiroso. O Senhor Jesus disse isso, saiu da boca dele. Ele disse isso, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores, os seus filhos, o adore em espírito e em verdade. Você acredita em Jesus ou acredita no Macedo? Você tem que se decidir. Jesus disse: nem nesse monte, nenhum monte de Israel, nem do Sinai, nem de lugar nenhum, nem neste monte, nem Israel, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade. E ainda disse a mulher: você crê no que eu estou falando? Perguntou para a mulher: você crê, minha filha, no que eu estou falando para você? É o que Jesus está perguntando para mim, para você, para todos nós hoje. Você crê no que eu estou falando? Ou você crê no Valdemígio Santiago, no Silas Malacheia, né? No Marcos Meliciano, né? No R.R. Suado, no Agenor Truque e outros milhares que estão por esse mundo tentando desmentir o Senhor Jesus. Então ele pegou essa palavra do Senhor Jesus e passou para as suas lideranças no mundo inteiro, dizendo que quando Jesus disse isso, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele pega esses dois versículos isolados e diz o seguinte, que espírito é fé e verdade é sacrifício, tá vendo? Porque ele quer que você faça o sacrifício. Pegue todo o seu dinheiro, seu 13º, sua casa, pegue tudo e você acha que é Jesus que está mandando você fazer isso. Mas não é, é Ele. É Ele que está distorcendo, adulterando a palavra de Deus, tentando, né, adulterar a palavra de Deus para que você seja induzido
a dar tudo o que você tem. E com certeza você não receberá nada de Deus, porque você está fazendo uma coisa em cima da mentira. E Deus não trabalha com a mentira. Deus é a verdade. Então a interpretação dele, né, nesses 2 versículos isolados, é o seguinte. Ele diz, o Macedo, olha, vocês têm que falar para o povo isso, que espírito é fé e verdade é sacrifício. O que tem a ver isso? Não foi isso que Jesus falou, né? Jesus disse que os verdadeiros, se tem os verdadeiros, porque tem os falsos. Esses são os falsos, né? Os verdadeiros filhos de Deus, que obedecem a palavra do amor e da graça de Deus, esses adoram a Deus em espírito e em verdade, né? São 2 coisas, espírito e verdade, que na verdade se torna uma coisa só, né? Se torna uma unidade, o espírito e a verdade. Não tem nada a ver com fé. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele fez o sacrifício, que é o único sacrifício que Deus aceitou, humano, que é o do Senhor Jesus, ele não deu a vida dele pela fé. Né? Ele não veio aqui, vou dar minha vida pela fé. Não. Ele deu a vida por nós por amor. O amor é o dom supremo. Lembra lá que o apóstolo Paulo disse? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso vai valer. Ainda que eu tenha fé, olha aí, tá vendo? Ainda que eu tenha fé para remover montanhas, se eu não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. Né? Ainda que você tenha fé para isso. Aí no final o apóstolo Paulo diz que tudo isso vai se acabar, mas havendo línguas cessarão, mas havendo profecias acabarão, mas havendo fé vai acabar também, a fé vai acabar também, né? Porque ninguém vai precisar mais disso, nós vamos viver com Deus, né? Você vai estar vendo Deus, para que você precisa ter fé para crer em Deus? Você tem fé para se sustentar nessa terra, né? Para que você seja guiado, a fé como um guia, né? Então, quer dizer, quando nós sairmos desse mundo e for para Deus, nós não vamos precisar da fé, desse dom de fé, da fé. Porque nós já estamos com Deus. Para que isso? Né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se veem, de coisas invisíveis, de coisas que não se veem. Mas a partir do momento que você já está no paraíso, já está do lado do seu Pai, do lado de Deus, para que você quer fé? Para ver Deus, se você está vendo Deus face a face. O apóstolo Paulo disse, por enquanto nós estamos aqui nessa terra, agora vejo em parte. Né? Agora eu conheço a Deus em parte, porque estou num corpo físico, não consigo contemplar Ele face a face. Mas quando sairmos desse corpo, nos revertirmos de um corpo glorificado de glória, estaremos vendo Deus face a face, né? Porque a fé não é certeza daquilo que não se vê. A partir do momento que você está vendo, você não precisa mais da fé, você está vendo. Né? É uma coisa incoerente, né? Você precisar desse dom, que é um dom de Deus. Mas o amor é o dom supremo. Então ele diz, o Espírito é fé, né? Não, o Espírito não é fé. O Espírito de Deus criou todas as coisas, inclusive o dom da fé. Né? O Espírito é fé, né? E a fé é Espírito, não existe isso. Né? O Espírito é fé, o Macedo falando. Né? E a verdade é sacrifício, porque Jesus disse que os adoradores de Deus adorariam a Deus em espírito e em verdade. Aí ele traduz dizendo que o espírito é fé e a verdade é sacrifício. Não tem nada a ver. Certa vez Jesus disse, além dessa conversa que ele teve com essa mulher samaritana, uma outra ocasião, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Tá vendo como confirmou o que ele falou para a mulher samaritana? Ele disse o quê? Que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Sabe quem é o espírito? O espírito que Deus está falando? O espírito que Deus está falando é o espírito nosso, o espírito que está dentro de nós. O nosso espírito, o espírito humano, o espírito que Deus purificou, limpou na cruz do Calvário. Aí o que é que acontece? Em espírito e em verdade. Quem é o espírito? O espírito somos todos nós, os filhos de Deus, que são seres espirituais. E quem é a verdade? Ele acabou de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por quê? Senão pela verdade. Quem é a verdade? A verdade é Ele. Então, une-se o espírito humano, né? O espírito nosso que está dentro do nosso corpo, com o Espírito de Deus. Porque quem é a verdade? A verdade é Jesus. E Jesus é quem? É Deus. E Deus é quem? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo unido com o nosso espírito é que nos faz chegar a quem? A Deus em espírito nosso, em verdade Jesus e Deus. Tá vendo? Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você orar em espírito se você não estiver ligado com a verdade, que é Ele, que te conduz a Deus. Ninguém. Quando ele disse ninguém, o que é ninguém? Ninguém é ninguém. É ou não é? E no Espírito, no seu Espírito e no Espírito de Deus, todos os dons, a fé, a sabedoria, o amor, a graça, está tudo concentrado numa coisa só. Tudo se une numa coisa só. Todo o poder de Deus, toda a graça de Deus, toda a sabedoria de Deus, todo o amor de Deus, toda a bondade de Deus, todo o gozo de Deus, toda a plenitude de Deus, tudo se une numa coisa só, no Espírito Santo, na verdade, que é o Senhor Jesus. Porém, essa mensagem aqui distorcida dele, dizendo que Espírito é fé e verdade é sacrifício, né? Quer dizer, está mentindo. Né? O que é que tem a ver a verdade com o sacrifício? O que tem a ver isso? A verdade com o sacrifício. O único sacrifício que Deus aceitou foi o sacrifício do Senhor Jesus. E mais nenhum. O sacrifício dele foi perfeito. E para sempre. Quer que é uma coisa para sempre? Leia lá em Hebreus para você ver o que é que a Bíblia diz, né? Que ele fez o sacrifício para sempre. Para sempre é para sempre. Então, se ele já fez um sacrifício, o sacrifício que Deus aceitou, o sacrifício perfeito, Deus não quer outro. Por que é que você está fazendo campanhas, né, para o homem? Essas campanhas que você faz é para o homem. Esses votos que você está fazendo, quem está pegando o seu dinheiro é o homem. É o homem que está se beneficiando. São os lobos vorazes, os cães gulosos, né? Os lobos disfarçados de ovelhas que estão se aproveitando de você, enganando você. Aí falou de Abel também, né? Disse que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do de Caim. Está equivocado. Quando não tem a graça de Deus, com certeza não vai saber, não vai entender o que é que aconteceu. Não é? Quando Abel fez aquela oferta e não foi sacrifício, ele pegou lá, os homens tinham costume de querer agradar a Deus, né? Então eles ofertavam, faziam aquelas oferendas. Então Abel Abel era pastor de ovelhas, né? Ele pegou uma das suas ovelhas lá e levou e ofereceu como um presente a Deus. Semelhantemente, o irmão dele, Caim, também que era lavrador, foi lá e pegou umas frutas, pegou lá algumas coisas da terra lá que ele plantava
e ofereceu a Deus. Aí a Bíblia diz assim, que se agradou a Deus, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Veja que não era sacrifício. Deus não pediu nada para nenhum dos dois. Deus se agradou de Abel, tá vendo? Primeiro de Abel. E da sua oferta. É diferente da pessoa primeiro se agradar da oferta da pessoa para depois se agradar da pessoa. É ou não é? É o que eles fazem hoje. Eles dizem que se você der, Deus vai se agradar de você. Se você não der, Deus não vai se agradar de você, não vai te abençoar. Uma heresia. É ou não é? Aí Caim foi, levou a oferta dele. Porém, Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Por que Deus não se agradou? Deus não se agradou. E ele foi e fez o quê? Com inveja, ele com o coração irado, matou o irmão. Mas você tem que entender que Deus conhece os corações e sabe todas as coisas. Você pensa que ele resolveu matar o irmão dele naquele dia por causa de oferta? Porque Deus se agradou do carneiro lá do Abel e não se agradou das abóboras podres que ele levou lá? Não. Deus já sabia que ele vivia maquinando aquilo na cabeça em matar o irmão. Que ele tinha uma obra da carne manifestada nele, chamada ira, chamada inveja. Né? E você vê que Deus, né? Aqui, ó, onde está escrito? Aqui é em Gênesis, capítulo 4, no versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? Né? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Tá vendo? Deus não estava falando de bem, dele dar uma oferta boa. Deus estava falando do procedimento dele. O procedimento dele, os desígnios do coração dele já era mal, antes de matar o irmão. Então vamos ler aqui de cima. Cadê? Gênesis 4, versículo 4. Abel, por sua vez, os dois foram levar a oferta, né? Vamos ler do 3. Vamos ler do 3 aqui. Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns dias, de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel, tá vendo? Não diz que Deus se agradou da oferta dele, como eles vivem pregando aí, e de sua oferta. Ao passo que de Caim, tá vendo? Primeiro Caim, e de sua oferta, não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe um semblante, ficou com cara feia, né? Ficou emburrado, porque Deus não aceitou ele, por causa dos procedimentos dele, e nem a oferta dele. É como se Abel, não é que Deus pediu oferta para os dois, Deus não pediu oferta para nenhum dos dois. Mas como Caim observou que Abel foi lá e deu um presente a Deus, ele também resolveu dar, né? E Deus não aceitou, porque Deus já conhecia o que estava no coração dele. Então, diz aqui, Gênesis 4, 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Daquele dia em diante ele começou a ficar já invocado. Então lhe disse o Senhor, aí Deus disse a ele, por que andas irado? Aí, obra da carne, ira. Você vê que uma pessoa, quando ela está irada, ela é capaz de matar com uma pessoa, não é mesmo? Cuidado com a sua carne, cuidado com as obras da carne, né? Por que andas irado? E por que lhe descaiu o teu semblante? Se procederes bem, tá vendo? Procedimento. O proceder bem não foi levar a oferta ou deixar de levar. Deus já sabia que ele estava com mau procedimento.
dentro do coração. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Tá vendo que Deus não estava falando de oferta, nada? Senão Deus ia falar, ou você procedendo ou bem ou mal, eu não quero a sua oferta. Não, Deus disse, eu não quero a sua oferta. Não é por causa da sua oferta, não é porque a do seu irmão é melhor do que a sua. É porque você está com coisa ruim no coração. Você está maquinando o mal no coração. Se procederes bem, né? Não é certo que você também será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está vendo o desejo? Obra da carne. Essa obra da carne está em você. Esse desejo de inveja, de matar o seu irmão, está em você. Eu já estou vendo isso faz muito tempo. Mas se você proceder certo a partir de agora, né? Você será aceito também. Deus não dispensou ele por causa de oferta, por causa de nada. Como eles pregam aí, Deus aceitou a oferta de Abel, porque era boa, porque era uma oferta gorda, e não aceitou a de Caim. Então, tudo isso é mentira, meu amigo. Tudo isso é fraudando a palavra de Deus para que você deposite todo o seu dinheiro nesse antro de mentiras. Fique esperto, meu amigo. Até o final do ano aí, eles vão estar desesperados, tentando arrancar tudo o que você tem. Fique esperto. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, faça o seu comentário, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? E leve o amor e a graça de Deus para aqueles que estão aí aprisionados na mentira. Um grande abraço a todos e até a próxima.